E eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, e o verso é o verso 33. Mateus 6, 33. Amém? Diz assim então a palavra do Senhor: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O Senhor, Ele vem desde o capítulo 5 de Mateus, irmãos, desde o capítulo 5, fazendo uma série de mensagens para a igreja. Várias mensagens. Ele começa ali nas bem-aventuranças, depois ele orienta a igreja dizendo: vocês são o sal da terra, vocês são luz do mundo. Ele vem orientando a igreja, ele fala sobre o divórcio, sobre os juramentos, sobre amar os inimigos, ele fala sobre oração, sobre ajuda aos necessitados, sobre o jejum, sobre as preocupações da vida, fala sobre o tesouro no céu. Ele vem fazendo uma explanação para a igreja, 2 capítulos completos, e ele chega no final do capítulo 6, então ele fala assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas para vocês. O Senhor, Ele enxerga o coração do crente, o coração da igreja, o coração dos irmãos. O Senhor enxerga. Isso é muito bom, porque quando Ele estava falando para a igreja ali no monte, quando Ele passava, que Ele orientava, Ele pregava a palavra dEle para a igreja, Ele conhecia o coração de cada um. Ele conhece o teu coração, Ele conhece o meu coração. E quando Ele começou a explicar para as pessoas, Ele viu uma preocupação muito grande nas pessoas, porque a audiência do Senhor, com algumas exceções, era uma audiência de pessoas pobres, eram pessoas que iam buscar alguma coisa, pessoas de uma classe não abastada, pessoas enfermas, pessoas que não poderiam pagar a médicos, pessoas que tinham enfermidades incuráveis, pessoas carentes. Eles iam buscar o Senhor. Então, as pessoas que ouviam o Senhor eram pessoas carentes. E o Senhor, então, conhecendo o coração deles, a necessidade de trabalho, a necessidade de buscar o alimento, a necessidade de trabalhar para as pessoas, de gastar o seu tempo para trazer alimento, vestimentas, era muito grande. O Senhor sabia disso. Mas quando Ele encerra essa série de mensagens, Ele fala: pessoal, todas essas necessidades serão supridas se vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus. Se buscar o reino de Deus, todas essas coisas serão acrescentadas na vida de vocês. Então descanse, não se preocupem, busquem primeiro o reino de Deus. O reino de Deus, ele vem em direção ao mundo, ele vem em direção à igreja, não é verdade? Ele vem, o reino de Deus, nós estamos vivendo no reino de Deus, nós temos a vida eterna, porque o reino veio até nós. Observe bem Mateus capítulo 6, verso 9 e 10. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nós precisamos clamar ao Senhor: venha o teu reino, seja feita na minha vida, na vida da tua igreja, a tua vontade. Precisamos fazer a vontade de Deus para viver no reino de Deus, para caminhar nesse reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu, no teu trono. Se a igreja trabalhar de acordo com a vontade de Deus, todas as coisas serão acrescentadas na minha vida e na tua vida. Precisamos buscar o reino de Deus, irmãos. Se envolver, buscar o reino de Deus é se envolver na obra de Deus, é dedicar a tua vida ao Senhor, é estar no reino dele. Nós temos um rei e os súditos, os servos trabalham para aquele reino. Somos fiéis a este reino. Então, se você é fiel ao Senhor, está nesse reino, trabalha para o reino, porque você não pode estar fora do reino. O
querendo participar do reino, e nem está dentro do reino sem se envolver com o reino. Não é assim? Se você está envolvido em alguma tarefa, em algum trabalho com alguém, tu tem que estar envolvido, senão você está fora, você não recebe o seu salário. Então, quando oramos ao Senhor, nós falamos: Senhor, venha o teu reino e seja feito a tua vontade nesse reino. Se eu já estou no reino, é chegado o reino de Deus na terra, não é? É chegado o reino de Deus na terra. Então, se você faz parte desse reino, tu tem que andar como o rei orientou você a andar. E ele vem desde o capítulo 5, 6, orientando como a igreja precisa estar. Precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar o reino é não só receber do Senhor, mas distribuir, mas pregar a palavra, trazer mais servos para dentro do reino, porque foi essa orientação: ide por todo mundo e fazei discípulos, ide por todo mundo. Então é chegado o reino de Deus, eu estou no reino de Deus, eu tenho vida eterna, e agora eu preciso buscar as pessoas, as almas perdidas, para fazer parte desse reino, que é por isso que eu e você, nós fomos separados para esse reino. Nós somos o exército deste reino aqui na terra. Os anjos gostariam de fazer o teu trabalho, mas coube o Senhor, aprove o Senhor botar para mim e para você fazer esse trabalho, porque nós pertencemos ao reino de Deus, ao nosso Senhor. Mateus 24, verso 14: e este evangelho do reino, deste reino que você faz parte, do reino do Senhor, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E aí, meus irmãos, na parte B, Mateus escreve dizendo, o evangelista: e então virá o fim. Nós estamos vivendo num reino do Senhor aqui, já fazemos parte do reino do Senhor, vamos morar no céu com o Senhor, mas precisamos anunciar, porque olha o que a palavra diz: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. A tarefa estará terminada aqui e vamos viver no céu eternamente. Então esse reino precisa ser anunciado. Nós fomos escolhidos como os mensageiros desse rei, embaixadores desse reino aqui na terra. Não é isso que ele fala lá em 2 Coríntios 5:20? De sorte que somos embaixadores do rei aqui na terra. De sorte que somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então precisamos anunciar, buscar. A gente fala, quando a gente ora o Pai Nosso, né? A pessoa que venha o reino de Deus, que esse reino venha. A gente pede, não é? Que esse reino venha. Nós estamos no reino, precisamos clamar ao Senhor, precisamos pedir força ao Senhor. Senhor, nos dá discernimento para a gente entender, para a igreja entender o que tu quer de nós. Olha bem o que ele escreve aqui para responder esta pergunta. Lucas capítulo 11, verso 9: por isso lhe digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Quando clamamos ao Senhor, o nosso Deus é um Deus de quê? De resposta. Precisamos clamar ao Senhor e com certeza, peçam e lhes será dado. Peçam e lhes será dado. E se você estiver no reino, você sabe muito bem o que tu vai pedir ao Senhor. Não peçam aquilo que não é pão, que Ele não vai te responder. Não peçam aquilo que é para deleite próprio, que Ele não vai te responder. Mas peçam de acordo com a orientação do Senhor, que você terá resposta. Não é verdade? Não é isso que a palavra diz? Você terá resposta. E a segunda parte desse primeiro verso que nós lemos, diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar a justiça do Senhor, não é verdade? Diz assim, Salmo 119, verso 172: a minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Então, conheça os mandamentos, pratique os mandamentos, não seja só ouvinte da igreja, é o que Tiago fala, não seja ouvinte, mas seja praticante desta palavra.
Ora, você está no reino de Deus, você ganhou a vida eterna, você foi escolhido. Se você bater, há de se abrir, se você pedir, ele vai responder. Então não seja simplesmente ouvinte, que ouve a palavra todos os dias e não pratica esta palavra. Lembra-se que a igreja faz parte do reino de Deus aqui na terra. Somos mensageiros, somos membros do reino, somos pessoas importantes. Fomos escolhidos pelo Senhor para essa tarefa. Buscar a justiça de Deus, viver segundo os mandamentos do Senhor, viver segundo a instrução da Bíblia Sagrada. Fazer uma análise de como vivemos o nosso dia a dia, se está de acordo com as orientações do reino. Não é assim, o soldado ele vai para o quartel e tem as orientações todas a seguir lá. Tem os protocolos para seguir. Nós fazemos parte do exército do Senhor, precisamos seguir os protocolos do Senhor, de acordo com as orientações do Senhor, que está escrito nesse manual de fé e de ordem do cristão. Precisamos conhecer o manual, porque vivemos já no reino do Senhor, o reino chegou até nós, não é verdade? Isaías 48, 17, assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve seguir, que você deve ir. Olha a palavra do Senhor para Isaías, ele é que nos ensina. Irmãos, e qual é a maneira que o Senhor tem usado para falar com o povo de Deus? Qual é esta maneira, a partir da vinda de Cristo, do nosso Senhor para cá? Como Ele tem falado com a igreja? Tem falado através da Escritura Sagrada. Irmão, não fique esperando profecia de irmãos, não fique esperando que alguém vai levantar a mão e vai profetizar uma bênção sobre sua vida. Vai ouvir a voz de Deus. Vamos parar de viver pedindo oração, vai orar. Ficar o tempo todo intercedendo. A igreja deve orar, levantar mãos santas. Deve orar, a igreja é uma igreja de oração, um pelos outros, devemos orar. Mas vamos orar, vamos conversar com Deus, vamos ter intimidade com Deus, vamos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Ele disse, se você pedir, se bater, Ele vai abrir. Se você pedir, Ele vai responder. Mas peça, fale com Ele, converse com o Senhor, busque o Senhor. Porque é Ele que orienta a igreja no caminho em que deve seguir, segundo o que eu vi aqui, o que Isaías escreveu no capítulo 48, verso 17, assim diz o Senhor, o seu Redentor, ou seja, o Senhor, aquele que te resgatou, aquele que pagou o resgate. Lembra lá de Ruth, que ela foi resgatada? Ela estava perdida, não é Ruth, de Noemi? E Boaz fez o quê? Resgatou. E ela teve uma nova vida a partir daquilo ali. É um resgate. Te tirou da morte e da escravidão e resgatou. E o Senhor está dizendo aqui, o seu Redentor, o santo de Israel, o santo da igreja, o santo da tua vida. Eu sou o Senhor, o seu Deus, o teu Deus, aquele que te resgatou, aquele que pagou o preço por você, que lhe ensina o que é melhor para você. Os irmãos estão compreendendo a palavra? Ele ensina o que é melhor para você. Você precisa aprender, irmãos, você precisa buscar, precisa entender a palavra, se comunicar com Deus, ouvir o que o Senhor está falando para a gente, através da palavra. Todo dia quando a gente abre a palavra, tem uma novidade para a gente. Essa palavra, ela é rica, ela é pura, ela é real, ela é verdade, é voz de Deus, é voz de Deus. E Ele fala que Ele quer ensinar para você o melhor para você. Quem tem o melhor para você é o Senhor. Ouça a voz do Senhor, igreja. Tira o foco desse mundo, tira o foco do mundo, tira isso da tua cabeça que está te levando da direção errada, pensando em coisas que não é pão celestial. Ele falou, eu sou o pão da vida, quem se alimentar desse pão jamais terá fome. A palavra é clara, jamais terá fome. Tira o foco daquilo que não é pão espiritual, porque Ele quer o melhor para você. Ele é que te dirige no caminho em que você deve ir. Ele fala assim, igreja, está vendo aquela cruz ali, acesa? Segue na direção dela.
Esse é o caminho que ele está sinalizando aqui, que Isaías está sinalizando aqui. Palavra do Senhor, inspirado pelo Senhor. Segue nesse caminho, porque é esse caminho que você deve ir. Então, se você está pensando em ir por um caminho que você acha que está certo, volta desse caminho. Só tem um mapa, uma bússola. Palavra. De repente o irmão faz uma profecia para você maravilhosa, que você vai ser feliz. Amém, recebe. Que você vai ter o melhor desta terra, recebe. Mas vai falar com o teu Deus, porque ele falou aqui que ele é o teu Deus, que quer o melhor para você, que ensina o teu caminho. Ensina o teu caminho. E é esse caminho que a gente deve seguir, irmãos. Esse caminho. Mateus capítulo 6, verso 31 e 32. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe muito bem o que vocês precisam delas. Deixa que o mundo fique correndo atrás deles mesmo, rodando. Calma, descansa. Esse que dirige você, que Isaías escreveu aqui, no Isaías 48, ele sabe da tua necessidade toda. Você é projeto de Deus antes de você existir. Você é projeto de Deus, ele sabe todas as tuas necessidades. Eu tenho falado aqui no culto de oração, tenho falado o seguinte: ontem passou, já vencemos ontem. Não perca a tua fé por causa de ontem, por causa de um dia, basta cada dia o seu mal. Segue firme, segue firme. Já passamos de agosto, entramos em setembro. Olha só, todas as preocupações, todas aquelas dúvidas suas ficaram para trás. Quem resolveu? Você? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, igreja. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas está escrito, precisamos seguir, não ler, não só ser ouvinte, mas praticante desta palavra. E aí você exercita a tua fé, e você começa a entender o que este reino faz na tua vida. Esse reino que você está inserido, a diferença que faz na tua vida, quando você realmente se encontra nesse reino. Onde está a tua cabeça? Onde está o teu investimento? Precisa estar no Senhor. Precisa estar no Senhor. Bom, eu iria ler Mateus 6, de 25 a 30, os irmãos leem em casa, que é maior um pouco, mas eu vou ler para vocês aqui a respeito do trabalho, porque, irmãos, a gente fala em buscar primeiro o reino de Deus, de não se preocupar, de ficar com a sua vida tranquilo, que Davi falou que foi moço, mas já era velho e nunca viu um servo seu desamparado. Mas todas as oportunidades que o apóstolo Paulo teve, ele orientou a gente a trabalhar. Precisamos ser trabalhadores, não podemos ser pesados, precisamos trabalhar, porque o Senhor abençoa o teu trabalho, o Senhor abençoa a tua vida, não pode ser pesado para ninguém. O crente tem que ser trabalhador. Separei alguns versos aqui. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Ou seja, além da gente trabalhar, a gente tem que abençoar a vida daqueles que estão nos cercando, seja os irmãos da igreja, seja os missionários que estão lá distante da gente, seja o povo que estamos alcançando através dos missionários, seja os irmãos aqui da igreja, ou até os teus parentes. Precisamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, repartir uns para os outros, se preocupar uns com os outros. Eu sempre falo para os irmãos, eu lembro que os irmãos da igreja iam lá em casa conversar com mamãe, por enquanto mamãe estava ali conversando com um cafezinho com as outras irmãs, estavam abrindo os armários lá para ver se tinha comida para a gente. A igreja precisa ser assim, abençoar a igreja, e essa igreja aqui é uma bênção, porque faz isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 11 e 12. Esforçam-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Sejam trabalhadores, irmãos. Contribuam com a igreja, participem dos cultos de oração, visite os enfermos, como o grupo da irmã Balbina tem feito na capelania.
liguem para os irmãos, vejam os irmãos que estão necessitados, cuidem dos necessitados, porque um dia nós vamos estar diante do Senhor prestando conta, mas precisamos trabalhar para isso, precisamos levantar cedo. Nós estamos hoje aqui, mas já trabalhamos, não é? Todo mundo aí trabalhou para que a gente tenha uma vida digna e não envergonhe o Evangelho de Cristo para as pessoas de fora. Crente que vive de mão esticada, irmãos, eu vejo crente de mão esticada. Poxa, é um crente sem pastor? É um crente desigrejado? Ou é uma imitação de crente? O que está acontecendo com a igreja? Se você é um cristão de coração, não há de faltar, porque a igreja há de te abraçar. Tem que congregar, tem que buscar o Senhor, tem que participar do reino. E se você tiver necessidade, deve procurar a igreja também, para ser abençoado. Mas não podemos ser pesados aos outros por falta de trabalho. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17 a 19. Eu vou ler aqui para os irmãos que eu separei, já como final, irmãos. Ordene aos que são ricos no presente, muito que não sejam arrogantes. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir. Assim alcançarão a verdadeira vida, a verdadeira riqueza. Então os irmãos podem ser abastados, os irmãos podem ter uma vida abastada. Alguns irmãos foram abençoados de uma maneira diferente, tiveram alguma coisa, tiveram oportunidade melhor, abençoe a igreja. Não coloque a tua esperança neste dinheiro, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, mas no tesouro verdadeiro, que não termina nunca. O ladrão não rouba, e nem a traça come, nem o ferrugem. Então, se você tem muito, seja amoroso com o que tem pouco. Procurem ver os necessitados que estão ao teu lado, porque tudo isso aqui vai passar. E esse é o trabalho da igreja. Esse é o trabalho. E aí, o Senhor termina esses 2 capítulos dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que estão na cabeça de vocês, preocupados com amanhã, serão acrescentados. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. E ele encerra dizendo: basta cada dia o seu próprio mal. Basta. Não procura o mal de amanhã, não procura as dificuldades de amanhã, não seja ansioso pelo dia de amanhã. Nós não podemos acrescentar um segundo da nossa vida. Eu nem sei se eu acordo amanhã, eu nem sei, eu não sei nem se eu chego em casa. Nós não sabemos de nada, somos seres humanos limitados no tempo e no espaço, mas o nosso Senhor, o nosso provedor, Ele já se preocupou não só com amanhã, mas com toda a tua vida está escrito. Lembra-se, busque primeiro o reino de Deus, e o demais será acrescentado na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Recebe essa palavra e não se preocupe com o dia de amanhã. Se preocupem com o reino de Deus aqui na face da terra, e faça a sua parte. Soldado do Senhor, faça a sua parte e deixa que o Senhor faz muito bem a parte dele, que é cuidar de você, que é cuidar da tua vida. Lembra-se, você é filho do rei, escolhido de Deus, geração eleita, povo adquirido, exclusivo do Senhor. Você é exclusivo, é só dele. Nada e ninguém pode te separar do amor de Cristo. Vamos orar? Nas nossas mentes, para prosseguir fiel a Ti. Muito obrigado pela oportunidade da Tua igreja estar congregando e Te glorificando. Obrigado, privilégio, Senhor, por graças. E que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, que a graça do Senhor seja sobre esta igreja hoje e para toda a eternidade. Amém. Vão em paz, irmãos.